Avançar um pouquinho mais nas nossas análises gráficas sobre função seno e cosseno. Então, qual é o gráfico, qual é a função que representa esse gráfico e esse gráfico aqui? O primeiro passo é sempre analisar se é seno ou se é cosseno, certo? Para isso, a dica que eu dou é você completar o gráfico antes do eixo Y para ver o comportamento gráfico. Então, observa que aqui, ó, cima, meio, baixo, meio, cima. Depois de cima foi o quê? Meio. Então, eu vou colocar mais ou menos por aqui. E depois, baixo. E aí, quando eu completo esse gráfico, eu vejo que o eixo Y divide exatamente ao meio. O que eu tenho para a direita, eu tenho igualzinho para a esquerda. Então, o eixo Y funcionou como um espelho. Quando isso acontece, a gente tem função cosseno. Quando eu olho aqui, ó, vou completar. Aqui, ó, meio, baixo, meio, cima. Meio. O que é que eu vou fazer depois? Baixo, meio, cima. Então, quando eu completo isso aqui, ó, a gente percebe que existe uma mudança de concavidade. Eu tinha concavidade para cima, passei do eixo Y, concavidade para baixo. Quando isso acontece, a gente tem função seno. Segundo passo é a gente analisar se vai ser função seno positiva ou negativa, ou seja, crescente ou decrescente. Ou seja, se o meu valor de B, que é a amplitude, que é o valor que multiplica o seno e o valor que multiplica o cosseno, se ele será positivo ou negativo. Para isso, eu vou analisar se ela cresce ou se decresce. Se crescer, positivo B. Se decrescer, negativo B. Como é que eu vou analisar se ela cresce ou decresce? Sempre da esquerda para a direita, antes de chegar no eixo Y, beleza? Então, ó, da esquerda para a direita, antes de chegar no eixo Y, meu gráfico está crescendo. Então, se é cosseno, será y igual a A mais, porque ela cresce, B vezes cosseno de x, certo? E aqui, também fazer essa mesma análise, da esquerda para a direita, antes de chegar no eixo Y. Então, da esquerda para a direita, o meu gráfico está crescendo também. E agora é seno, então, y, ou f de x, tá? Como queiram, é igual a A mais, porque cresce, B, seno de x. E aí, próximo passo é calcular o B. Para calcular o B, eu preciso olhar quem é a minha imagem. Quem é a imagem? É justamente o intervalo onde esse gráfico está representado, certo? Valor mínimo e valor máximo. Então, meu conjunto imagem, o menor valor é menos 4 e o maior valor é 2. Meu conjunto imagem aqui, ó, menor valor, menos 5, maior valor, 3, certo? Visto conjunto imagem, posso calcular B. Quem é B? Máximo menos o mínimo dividido por 2. Então, meu B aqui, máximo é 2, menos o mínimo, que é menos 4, dividido por 2, porque a amplitude é a metade da minha imagem, certo? Então, menos com menos mais, 2 mais 4 sobre 2, vai dar 6 sobre 2, que isso dá 3. E aqui meu B vai ser máximo, que é 3, menos o mínimo, que é menos 5, dividido por 2. Menos com menos mais, então vai ser 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5 é 8, sobre 2 é 4. Então, voltando para cá, eu fico com y igual a A mais 3 cosseno de x. Enquanto que aqui eu fico com y igual a A mais 4 seno de x, ok? E aí, eu vou agora para o meu valor de A. Aí a gente tem que lembrar que tem uma diferençazinha do seno para o cosseno. No cosseno, para saber o valor de A, eu dependo do B, ok? Então, quem é meu valor de B? Meu valor de B é 3 positivo. Se meu valor de B é 3, quer dizer que meu gráfico deveria estar tocando no número 3 no eixo Y. Número 3 é aqui, ó, depois do 2 é o 3. Devia tocar aqui. Tá tocando aqui? Não.
Subiu o gráfico? Não, o gráfico desceu e está tocando no 2. Desceu quantas unidades? Do 3 para o 2, desceu uma casa só. Então, se desceu, eu coloco negativo. Desceu quanto? Desceu 1. Então, meu A vai ser menos 1. Porque transladou, ou seja, desceu uma unidade para baixo. Transladou uma casa para baixo. Então, menos 1, ok? Então, a minha função fica menos 1 mais 3 cosseno de x, certo? E aqui agora, função seno, ó. Função seno, tem que lembrar que para saber o valor de A, a gente tem que lembrar que a função seno por padrão passa na origem, ou seja, passa no 0. Meu gráfico está passando em cima do 0? Não. Está passando aonde? Em cima do menos 1. Esse gráfico subiu ou ele desceu? Desceu. Uma unidade também, certo? Então, o meu A vai ser menos 1. Entendeu? Agora, imagine o seguinte. Como é que se eu tiver o gráfico, eu vou saber... Como é que se eu tiver a função, eu vou saber qual é o gráfico. Pra gente saber isso, é bem simples, bem fácil. Aqui eu tenho o valor de A, aqui eu tenho o valor de B. Se eu somar o valor de A e B, ó, se eu fizer menos 1 mais 3, ou se eu subtrair menos 1 menos 3, aqui em cima a gente obtém, devo 1, tenho 3, fico com 2, devo 1, devo 3, fico devendo 4. Esses dois valores, da soma e da subtração de A e B, eles me dizem quem é meu valor máximo e meu valor mínimo na minha função. Quando eu for desenhar ela, eu vou saber quem é o máximo e mínimo. Então, quando eu for desenhar, eu sei que o máximo vai ser 2, como está aqui, ó, certinho. E o mínimo vai ser menos 4. E a partir desses valores, a gente consegue desenhar o nosso gráfico, certo? No próximo, a gente desenha. Outra coisa aqui, ó, como é que, dado isso aqui, eu vou saber qual é o gráfico que representa? Quem vai ser o máximo, quem vai ser o mínimo? O que é que você faz? Você soma menos 1 mais 4 e você subtrai menos 1 menos 4. Devo 1, tenho 4, fico com 3. Devo 1, devo 4, devo 5. O maior valor é sempre o máximo, o menor valor é sempre o mínimo. Então, o máximo é 3, ó, certinho, e o mínimo é menos 5. Uma outra coisa, antes de terminar aqui, é período. Nos vídeos anteriores eu até contei que o período aqui, nessas duas funções, era 2π, porque o desenho começa em 0 e termina em 2π. Começa em 0 e termina em 2π, ou seja, deu uma volta completa. E eu sempre pego o período e divido por 4. Então, esse desenho aqui vai ser desenhado em quatro partes, ó. 90 mais 90 mais 90 mais 90. Como é que eu sei que o período é 90? O período é sempre igual a 2π dividido pelo valor que multiplica x. Ou seja, se eu quiser olhar para essa função aqui, essa primeira, quem vai ser meu período? Meu período é 2π sobre o valor que multiplica x. Quem é que multiplica x aqui, ó? 1. Então, 2π sobre 1, que dá 2π. Quer dizer que, para essa função, o meu desenho se repete de 2π em 2π. Certo? Quando eu olho para essa função aqui, quem é o período? Olhando somente para a função. Como é que eu vou saber o período? Eu pego período igual a 2π dividido pelo valor que multiplica x, ó, que é 1 aqui. Então, 2π dividido por 1, que vai dar 2π. Então, o desenho vai se repetir de 2π em 2π.